A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje vou comentar com vocês a lição de número 3 da classe do Juvenis, onde nós vamos aprender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Que prazer estar aqui ministrando um pouco mais das Escrituras para você. Hoje nós vamos entender sobre a natureza da queda. Então vamos que vamos? Vamos compreender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje em nossa lição aqui da classe do Juvenis vamos compreender a respeito da natureza da queda. É muito importante, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que você tenha em mente a respeito desse assunto tão pertinente para os nossos dias, especialmente para os nossos irmãos da classe do Juvenis. Ao iniciar a sua aula, inicie a sua aula apresentando um texto bíblico maravilhoso que está no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 20. É muito importante você iniciar a sua aula com esse versículo. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Se possível também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai acabar ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, eu quero agradecer o seu carinho, que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, e ela fala sobre a natureza da queda. É claro que essa natureza acaba refletindo o caos que se instalou em toda a humanidade por causa da origem do pecado aqui na Terra. E vamos explicar isso para os nossos alunos. Não se esqueça de apresentar em sala de aula o texto bíblico da lição. Ele é o texto que vai acabar te ajudando na sua ministração. Essa leitura bíblica em classe vai ser uma bênção para você explicar em sala de aula em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que a sua lição também tem o sistematizando. O sistematizando, gente, é uma espécie de ideia, de resumo de tudo aquilo que você vai trabalhar hoje em sala de aula. Isso vai te ajudar muito na sua pregação, na sua ministração para os seus alunos. Não se esqueça também que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E é importante que você tenha em mente os 3 objetivos, até mesmo para que você não fuja do assunto que vai ser ministrado em sala de aula. A sua lição também tem 3 pontos, e aqui eu quero dar uma dica para você. Inicialmente, comece apresentando o tema da sua lição, a natureza da queda, e logo após, apresente para os seus alunos ponto a ponto, até mesmo para que eles possam discutir com você depois, possam trabalhar isso em sala de aula, até mesmo por causa das dinâmicas que nós vamos estar utilizando na nossa ministração. É importante você ter isso em mente para poder apresentar aos seus alunos em sala de aula, sim, para a glória de Deus. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, criou um mundo pacífico, de uma forma que todos os animais, todos os seres vivos viviam em conjunto, em comunidade. Mas a partir do estabelecimento do pecado, a partir da queda, houve um caos sobre toda a terra, de tal forma que a terra também sofreu por causa do pecado. E é claro que esse sofrimento se manifesta até em nossos dias. É necessário, querido professor, que você apresente isso inicialmente na sua ministração. E é claro que a nossa aula vai começar. E iniciando a sua aula, observe algumas coisas que eu vou estar apresentando para você. Inicialmente, na sua ministração, já que a gente vai falar sobre as consequências da queda, é importante que você apresente algumas imagens para os seus alunos. Se possível, você apresentar, por exemplo, imagens, de terremoto, imagens de pestes e de perseguições e guerras. E pergunte aos seus alunos o que cada imagem daquela representa e ouça cada um atentamente. A partir disso, você vai fazer um link, um elo de ligação para poder entrar no assunto da sua lição. Vai ser uma bênção para você ensinar isso em sala de aula e demonstrar as consequências da queda de uma forma que seu aluno compreenda com os visuais que você apresentar para eles em nome do Senhor Jesus. E o ponto número 1 da nossa lição vai falar sobre a natureza da queda. É claro que essa natureza também gerou consequências e vamos observar isso em 2 subtópicos.
É importante que você tenha isso em mente e apresente também para os seus alunos. A queda gerou a separação do relacionamento humano com o relacionamento divino. Gerou a separação entre o homem e Deus. E essa separação acabou trazendo consequências terríveis não somente para o homem, mas também para toda a humanidade. A Terra sofreu e ainda sofre por causa das consequências do pecado. E o primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte aspecto. A definição de natureza, conforme diz Claudionor de Andrade, nosso querido pastor, ele apresenta exatamente que é esse aspecto bíblico sobre todo um conjunto que está interligado para os nossos dias, como a fauna, a flora, todas as coisas existentes na nossa terra. E essa natureza é um aspecto que a Bíblia trabalha, que acabou sofrendo exatamente por causa das consequências do pecado. O segundo subtópico, avançando sobre esse assunto, vai tratar sobre o seguinte aspecto. Um cuidado. O exagero ecológico acaba trazendo o perigo do panteísmo. O que é o panteísmo? É o culto à natureza, é o culto às coisas dessa vida, é o culto à criação. Pessoas que amam demais a própria natureza e as coisas dessa vida acabam transformando-se em cristãos panteístas, pessoas que cultuam a criação. E o nosso objetivo como cristãos não é cultuar a criação, mas o nosso objetivo como cristãos é cultuar ao Deus vivo. É claro que toda a criação sofre e geme por causa das consequências do pecado. Isso é apresentado à luz da própria palavra de Deus. Mas a Bíblia nos incentiva, como cristãos, a cuidar dessa terra como mordomos, administrá-la, cuidá-la e também protegê-la. Mas a Bíblia nos ensina, acima de tudo, a adorar o Deus vivo e servir a Ele de todo o coração. É claro que, como cristão, eu devo também exercer a minha espiritualidade. E exercendo a minha espiritualidade, eu exerço também a minha cidadania. Eu devo, como mordomo de Deus, cuidar dessa terra. Eu devo trabalhar para que essa terra seja frutífera. Mas a minha perspectiva espiritual é uma perspectiva que reflete o reino de Deus, que busca a presença de Deus a todo tempo, que busca o Senhor. É muito importante que nesse ponto de número 1 você apresente a ação do ponto de número 1. E na ação do ponto número 1 você vai perceber que tem uma dinâmica muito importante para você utilizar em sala de aula. Se possível, na ação do tópico de número 1, faça uma pesquisa sobre o fenômeno El Niño e o fenômeno La Nina. É claro que esses fenômenos são manifestações do gemer da natureza, da consequência do pecado. Faça uma pesquisa e traga isso também para a sala de aula e pergunte aos seus alunos o que causa a manifestação desses fenômenos sobre a Terra. Ouça aos seus alunos, utilize as dúvidas e o questionamento ao seu favor. E finalize apresentando que as consequências dessas coisas são manifestadas a partir da consequência do pecado que trouxe a queda para toda a humanidade. Vamos para o ponto número 2. No ponto número 2, nós vamos compreender a respeito da mudança genética. Quais são as consequências do pecado? Onde o pecado acaba atingindo? Nós vamos entender que há também uma mudança genética. Primeiro, há uma mudança genética na mulher, há uma mudança genética também nos vegetais e há uma mudança genética em toda a natureza, ao iniciar o próprio aspecto da serpente. Vamos observar isso em cada subtópico, de uma maneira que você possa compreender e apresentar para os seus alunos. O primeiro subtópico vai demonstrar essa mudança genética na serpente. É claro que a serpente aqui é o reflexo da natureza. Leia o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14. Por consequência, Deus amaldiçoou a serpente, um representante da natureza por causa do pecado. E sem dúvida, houve uma mutação no seu código genético. A própria Bíblia faz questão de dizer que ela passou a rastejar e se alimentar do pó da terra. O segundo subtópico fala sobre a mudança genética na mulher, que as consequências do pecado influenciaram na mudança genética da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Se na serpente houve uma mudança do seu aspecto de se locomover, da sua locomoção, na mulher
uma mudança genética no seu aspecto reprodutor, na sua gestação. A partir do pecado, houve consequências sobre a mulher, que passou a gerar e dar à luz com muitas dores. A terceira mudança que nós vamos perceber está no terceiro subtópico da nossa lição, do ponto de número 2, nos vegetais. Nos vegetais, você percebe que há uma mudança também genética na própria natureza. Olha só o que está escrito. Em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Há uma mudança em toda a natureza. Toda a natureza agora passa a sofrer e gemer a partir do aspecto do pecado. A partir dessas consequências terríveis que foram causadas pela queda. De tal forma que os próprios vegetais passaram a agredir os seres humanos e se tornaram daí por diante hostis a tal ponto de produzirem espinhos como forma de proteção para a sua própria sobrevivência. Avançando sobre isso, para compreendermos a respeito desse aspecto, é importante que você observe a ação do tópico de número 2. Pergunte aos seus alunos: Deus foi justo em determinar que a mulher passasse a sofrer por causa das consequências do pecado? Ouça os seus alunos. E apresente o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Tudo que Deus faz é bom e tem um propósito, tem um aspecto divino por detrás disso. Vamos avançar? Vamos para o último ponto da nossa lição, ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: cativeiro da natureza. Nesse ponto, nós vamos compreender em 3 subtópicos como a natureza geme, como a natureza se comporta a partir das consequências do pecado. E o primeiro subtópico fala sobre o seguinte assunto: a natureza em escravidão. O pecado, as consequências que ele gera, influenciam até na própria natureza. O poder destruidor do pecado acabou influenciando na própria natureza, de tal forma que a natureza não se evolui, de tal forma que a natureza acaba se desenvolvendo para poder sobreviver por causa das consequências do pecado. Observando isso, vamos para o segundo subtópico do ponto número 3. A natureza geme. Geme por causa do pecado. As manifestações naturais que a terra produz são manifestações que apresentam o clamor da natureza por causa das consequências do pecado. Leia o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 22 com seus alunos. A natureza geme, e geme porque está presa e escravizada por causa das consequências do pecado, mas Deus a libertará em nome do Senhor na sua própria manifestação do reino, no seu reino milenar, conforme a Bíblia nos ensina. E o terceiro e último subtópico fala sobre o seguinte aspecto. A natureza que espera. A natureza espera, assim como uma estrela que aplaudiu o nascimento de Cristo. A natureza espera exatamente essa libertação, essa manifestação do reino, a manifestação da glória de Cristo e essa libertação do pecado humano. Esse pecado só é banido a partir da salvação por intermédio da graça. E finalizando a sua lição, pergunte aos seus alunos se eles estão compreendendo sobre o assunto e apresente a ação do tópico 3. E faça a seguinte pergunta para os seus alunos: aonde está o Senhor quando uma tragédia natural acontece? Isso vai gerar muita polêmica, mas não se preocupe. Deixe os seus alunos discutirem. Escute-os atentamente e finalize apresentando o que a Bíblia diz. Deus não é o responsável pelas consequências do pecado, e sim o homem. Todas as tragédias são manifestadas por causa da consequência da queda. Deus é aquele que nos ama e também nos guarda e nos restaura. E a natureza geme e chora, aguardando o grande dia que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 a 8, sobre o novo céu
e a nova terra, a restauração real de toda a manifestação gloriosa, de todo o reino, de todo o mundo que Deus estabeleceu. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você com essa lição. Te espero aqui na próxima aula. Segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no nosso Instagram, no IGTV. A gente utiliza também esse recurso para poder pregar a palavra de Deus para você e te ensinar e aprender junto contigo também na Escola Bíblica Dominical. Olha, deixa aí o seu comentário, o seu likezinho, o seu joinha. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a aula que vem, para a glória do Senhor.